Fala aí, rapaziada, queria aproveitar o começo desse vídeo pra finalmente poder vir aqui divulgar o canal Ironic Lives. Já vem aí uns 2 meses que eu tô fazendo live naquele canal, principalmente pra gravar os jogos que vão virar vídeo aqui nesse canal. Então é bem provável que se você viu algum jogo aqui no canal, eu já tenha zerado ele em live com a rapaziada, batendo um puta papo sobre o jogo. Tem sido uma experiência muito legal, eu tô me dedicando muito pra aquele canal, principalmente com esses emotes aqui, ó, maravilhosos. E é um negócio principalmente pra se você curtir lives, eu te convido a conhecer lá o Ironic Lives, mas nem esquenta de agora que no final do vídeo eu te lembro. É isso aí, agora desculpa ter atrapalhado o seu vídeo, pode ficar com ele aí, brigadão, tchau, tchau. Hoje em dia um negócio muito normal que acontece quando você compra um jogo, é você abrir ele, jogar, fazer a história, uns extras ali e boa, acabou, você nunca mais vai tocar naquele jogo ali. Mas antigamente, sem acesso à internet, era muito comum as empresas usarem o próprio jogo como um espaço pra divulgar outros games dela. De cabeça mesmo eu consigo lembrar da demo do Spyro no Crash, então você comprava o Crash, jogava ele e tinha acesso a uma demo do Spyro, e se você gostasse, você podia ir lá e comprar o Spyro pra jogar. Mortal Kombat Shaolin Monks também fazia a mesma coisa com o jogo do Alien? Qual que é o jogo mesmo? Tá vendo aqui, não era Alien, não tinha nada a ver com Alien, era The Suffering 2. E isso era basicamente um bônusinho que você tinha uma demo de outro jogo pra jogar, o que era uma puta forma de você apresentar outros jogos sem ter internet, sem ter revistas na época. E às vezes não precisava nem ser necessariamente uma demo, mas só um trailerzinho já era suficiente pra hypar muita gente. Um caso recente que eu lembro foi de Crash Insane Trilogy. Se você fizesse um código no menu, você desbloqueava um trailer de Spyro. E isso em especial era muito marcante pra mim, porque eu sempre morei no interior. E viver no interior, numa época onde não tinha internet direito, pra ter internet você era obrigado a ir num negócio chamado Lan House, que era uma casa que tinha computador e internet, e que inclusive saudades Lan House. Nossa, DD Tank, nossa, todo dia lá, plá, R$1 a hora. Saudades dos tempos que não voltam mais. Esses trailers eram uma puta forma de apresentar outros jogos. Então eu me lembro que no jogo do Monstros vs Alienígenas, logo no menu tinha uma opçãozinha ali que mostrava um trailer do jogo do Madagascar, e que era muito maneiro esse trailer. Eu lembro até hoje, mano, era muito legal de ver aquilo e falar, caralho, mano, isso aqui deve ser o melhor jogo do mundo. Então como isso me deu um puta hype, assim que eu achei numa banquinha ali o jogo pra poder comprar, eu fui lá e comprei o Madagascar justamente por causa do trailer que eu tinha visto no Monstros vs Alienígenas. E acontece que no jogo do Madagascar também tinha um trailer. Logo no menu você podia ver um trailer do jogo do Kung Fu Panda, e que quando eu vi aquilo eu falei, caralho, esse jogo é perfeito, não tem outro jogo melhor que esse no mundo. Era muito maneiro, era só umas ceninhas aparecendo, você via o Po brigando com alguém, você via ele rolando, apareceu o Tai Lung, apareceu os 5 Furiosos, e era, mano, maneiro demais. Eu olhava, não, isso aqui é perfeito, é o jogo, o melhor jogo do mundo é o jogo do Kung Fu Panda. Só que, de novo, por morar no interior, eu tinha um puta problema, que eu não tinha muito jogo pra comprar. Geralmente no lugar que tinha ali, era 2 caixinhas de sapato, uns 30 jogos em cada caixinha, e é o que tinha. E ainda no meio desses jogos tinha um monte de coisa repetida, tinha lá GTA Shadow, um 7 Bomba Pet diferente, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Então a chance de eu achar o jogo do Kung Fu Panda era muito baixa, tanto que eu nunca encontrei, eu nunca consegui jogar esse jogo quando eu era pequeno. Eu sei que hoje em dia na internet muita gente conhece, o jogo dá uma viralizada, muita gente jogou. Tigresa! Fique pelada! Fique pelada, tigresa! Eu sou o Dragão Guerreiro! E talvez nem seja tão novidade eu fazer um vídeo sobre esse jogo, porém eu tenho um negócio especial com ele. Eu sempre gosto de falar dos jogos que eu tenho alguma coisinha, e nesse caso é um jogo que eu nunca pude jogar. Eu sempre olhei e falava, não é possível, eu realmente nunca vou poder jogar só porque eu moro aqui no meio do nada. E justamente por isso, de novo, eu só esqueci da ideia, não tinha como eu jogar esse jogo. Eu aparentemente estava fadado a nunca conseguir jogar o jogo do Kung Fu Panda no PS2. Porém, de novo, o tempo se passa, o canal é criado, e eu falo de muitos jogos aqui nesse canal. E já que eu posso falar sobre ele, eu justamente fui atrás daquele jogo que eu nunca pude jogar. O jogo show de bola do Kung Fu Panda. E que bizarramente, antes de eu pensar em gravar essa review, eu só fui pesquisar no Metacritic pra ver a nota do game. E aparentemente, esse jogo é bom. Ele até conseguiu a proeza de ter uma nota maior pela crítica do que pelos fãs. O que, convenhamos, que é um bagulho raro. Até porque a rapaziada fala, joguei na minha infância, faz 20 anos que eu não jogo game, com certeza é um nota 7.2, né? Jogo do Ratatouille, o jogo mais sem sal do mundo. Então eu confesso que eu fiquei bem curioso com tudo isso, porque além de ser um jogo que eu queria muito jogar desde a infância, Kung Fu Panda, por si só, já é uma das melhores animações de todos os tempos. Eu tive que rever pra fazer esse vídeo, e é assustador o quão bom Kung Fu Panda é. Meu amigo, mano, primeiro Kung Fu Panda, maravilhoso. Segundo, meu Deus. Eu sei que a galera não gosta tanto do 3, mas eu acho maneiro demais o Kai. A gente não fala sobre essa porra aqui, essa coisa. Não, sai, vai embora, não quero você aqui. Você pode
ficar. Você até que tem uns momentinhos legal, mas você não. Mas enfim, acho que já falei bobagem demais. Então só antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal que tá chegando o Natal. E ano que vem eu quero focar bastante nos joguinhos maiores aqui no canal. Pra rapaziada que tá pedindo aí um vídeo especial sobre um careca que tem umas espadas, falando, pô, cadê o segundo jogo? Calma lá que ano que vem tá chegando, aguarde-me, aguarde-me. Então é isso, pega um lanchinho pra poder assistir esse vídeo e seja mais que bem-vindo a uma análise show de bola do jogo do Kung Fu Panda. I want to be ninja. Calma aí, porra, calma, desculpa, botei a música errada, calma aí. Mas antes do vídeo começar, eu tenho uma palavrinha rápida aqui pra você que gosta de jogo barato, que eu imagino ser todo mundo. Eu acho que alguém não gosta de pagar caro nos jogos. Eu espero, pelo menos. Ai, deixa eu ver quanto tá aqui o novo jogo do Bob Esponja. Tá, porra, R$100? Não vai dar não, vou ter que entrar pro job. Isso já aconteceu com você? Se a resposta for sim, hoje eu tô aqui pra te apresentar a Instant Gaming. Pra você que tá buscando joguinhos aí pro seu PC, Playstation, Xbox e até no Nintendo Switch, a Instant Gaming é uma das maiores lojas de case de todo mundo, com a melhor parte sendo os precinhos. Desde os lançamentos até aqueles clássicos que você tá afim de reviver, ou o jogo muito pica do Bob Esponja, aqui você vai achar sempre no precinho camarada. Além disso, eles também contam com mais de 700 mil análises em Trustpilot e uma surpresinha pra quem clicar no primeiro link na descrição. Então, pra não perder a chance de apoiar o canal, dá uma olhadinha na descrição e conheça a Instant Gaming. E vamos lá, né? Enfim, falando sobre o jogo de Kung Fu Panda. Sendo esse jogo um jogo licenciado, é bom falar que aqui a gente tá numa área bem perigosa. Existem alguns jogos licenciados que realmente são muito bons, com ressalva especial pro Toy Story 3 de PS2, que é uma obra-prima, maravilhoso, lindo. Alguns jogos meio sem sal, como o Ratatouille, que eu já comentei, que não é que ele seja ruim, mas não é que ele seja bom, é sem jogo sem sal. E alguns jogos bem bizonhos por aí. Mas especialmente a surpresa boa que eu tive é que o jogo do Kung Fu Panda até que é bem legal. Os sistemas funcionam bem, os combates são divertidos, o jogo tem várias mini mecânicazinhas bem legais, e que eu até não sei se isso aqui é um spoiler no começo do vídeo, mas eu já queria te avisar que não se preocupa se você jogou isso aqui na infância, porque eu não vou xingar tanto esse jogo, quanto eu já xinguei outros jogos aí em vídeos de 1h30 que eram patrocinados. Vamos voltar pro vídeo logo? Logo de início eu tenho muito que falar sobre o menu do jogo, porque ele é feio, é só Kung Fu Panda e um botão de start, porém o musicão que os caras botam no menu, meu amigo, nossa, toma, vai, nossa, estou me sentindo na China, ai. O que inclusive é até que meio curioso, porque durante toda a gameplay, as músicas do jogo não funcionam muito bem. Talvez seja porque a minha versão não é assim das mais originais, se é que você me entende. Mas enquanto eu jogava, teve vários momentos que a minha música só não existia. Eu ficava jogando sem ouvir nada, eu ficava tipo, tá, cadê o som do jogo, porra? Mas ignorando o meu jogo não ter música, vambora pra história. Iniciando o game, a gente tem ali todo um textinho muito foda e que obviamente eu não li, foda-se, é um jogo do Kung Fu Panda. Mas indo pro jogo, o início de verdade dele, a gente vê o sonho do Po. Igual no filme, com o Po sonhando em ser um grande mestre do Kung Fu, a primeira fase do game é basicamente isso. E que eu inclusive tenho que falar que a gameplay com o Po é muito gostosinha nesse começo de jogo. É até viciante ficar dando os golpes dele, ver ele fazendo... Enfim, explorando nessa primeira áreazinha do jogo, a gente vê que o jogo tem alguns objetivos. A gente tem um objetivo principal, que você pode ir pra rushar e terminar a fase, e alguns extrazinhos espalhados pelo cenário. E um negócio muito legal de dizer é que os ambientes desse jogo são muito bonitos. A gente não pode falar isso do gráfico, né? Afinal de contas, Play 2, então o gráfico do jogo era mais ou menos assim. Mas a ambientação em geral é muito bonita. Tem muito detalhe, tem muita cor, muita coisa no cenário. E até os ambientes bem no fundo, as montanhas, passam bastante da vibe do filme Kung Fu Panda. E enfim, essa primeira área do jogo é só pra gente aprender os tutoriaizinhos do jogo. Então a gente aprende como fazer os combos com ataque rápido, ataque pesado. Passa por uma areazinha bloqueada que faz a gente ter que dar uma volta, o que já indica que Kung Fu Panda é o maior Metroidvania de todos os tempos. E é depois disso que a gente acaba encontrando simplesmente a mecânica mais irada do jogo, que é o Po poder virar uma bola e sair escalando as coisas de maneira totalmente realista. E que acaba meio rápido, na verdade, e a gente fica meio triste. No fim, depois de explorar um pouquinho ali pela fase, a gente acaba chegando num templo, aonde chega um inimigo grandão, que vai ser o grande inimiguinho dessa fase. E enquanto a gente tá tendo combate com esse cara, a gente vê que o jogo é até o que mais bem bolado do que ele deveria, porque ele tem até um sistema único de combos, bem no pique de Hotline Miami, que incentiva você a ficar trocando de golpes. Se você ficar dando o mesmo golpe toda hora, o seu medidor de combo não fica aumentando. Então você tem que ficar variando os combos pra poder aumentar o dano que você dá nos inimigos. E eu talvez só tenha descoberto isso porque eu descobri
o golpe mais roubado do jogo, fiquei apelando com ele toda hora e mal tava usando o multiplicador. Mas enfim, matando essa rapaziadinha que tá nessa área, a gente consegue entrar pra dentro do bar. E a gente tem a ceninha igual no filme do Po chegando pra comer e o cara falando, não, vamos lutar agora. O que eu sei que pode parecer uma coisa muito boba, mas comparado com outros jogos licenciados que não tem nada a ver com o filme, né, Ratatouille, a cena do esgoto, eu não esqueci de você. Esse jogo até que se mantém bem fiel com o filme. Não vou falar que 100%, tem realmente umas cenas nada a ver, mas em essência, se você assistiu o filme e jogar, você vai conseguir pegar as ceninhas aqui. Enfim, a gente então só desce o cacete em cima de toda essa rapaziada que tá no bar. Eles juntam pra cima do Po numa cena extremamente parecida com a do God of War 1. Junta! Bora todo mundo batendo no Jack! E o Po simplesmente dando sua show de bolice acaba voando até o céu e derrotando todos aqueles guardas. E a gente pode voltar a rolar com ele. Yes! E por fim, nessa fase, a gente acaba encontrando um boss que tá carregando a lendária espada dos heróis, tão afiada que corta só de olhar. E a gente só mete um pau nele porque ele é facinho, afinal de contas é a primeira fase do jogo, não ia ter muita dificuldade na porra do boss. No fim, derrotando o boss, o Po consegue recuperar a espada dos heróis. E aí, um Tai Lung gigante aparece no meio da fase e a gente lembra que era só um sonho e o Po acorda. E, inclusive, essa transiçãozinha aqui meio seca é muito foda, só queria falar isso mesmo. E dá pra dizer que pra primeira fase do jogo, ela é muito legal. Tanto que a minha primeira reação foi falar, cara, isso aqui realmente é legal. Talvez o Ironic do passado não tivesse tão maluco achando que esse jogo aqui era o melhor jogo de todos os tempos. E além disso, o Po, mestre do Kung Fu, tem uma gameplay bem legalzinha e bem única, inclusive. Tanto que pras gameplays que a gente tem mais pra frente do jogo, essa primeira até que é uma das melhores aqui, eu posso colocar facinho, como gostosinho, é uma delícia de usar. Logo depois disso, o jogo pula bastante da história e coloca a gente no momento em que o dragão guerreiro ia ser escolhido e o Po acabando chegando atrasado pra poder assistir esse evento. E aí com isso a gente tem essa fasezinha que a gente tem que jogar com o Po e que aqui ainda não é um lutador de Kung Fu. A gente até tem algumas lutinhas aqui, mas elas não são tão relevantes, porque grande parte da fase é a gente descobrir como que a gente vai atravessar com o Po pra conseguir chegar na arena onde o dragão guerreiro vai ser escolhido. E o negócio meio bizonho dessa fase é porque ela é muito curta. A gente começa a fase, anda um pouquinho, mata uma galera, resolve um puzzlezinho ali, bate mais uma galera e pronto, a fase acaba do nada. Pelo menos com o fim da fase a gente pode upar ali alguns status do Po, e até que tem bastante coisa pra colocar. Você pode upar a sua vida, o seu Chi, o ataque forte, o ataque rápido, o pulo que você vai fazer, a sua defesa. E honestamente tem tanta coisa que dá pra upar que eu nem mexi em metade disso. Eu upei dano, força e é isso. Eu sou imbecil e bato nas coisas e funciona. E aí com isso a gente começa a próxima fase do jogo, onde a gente tem um momentinho de rolar com o Po e passar por cima da onde tá tendo essa arena de exibição com os 5 furiosos. Só que como o Po é o Po, ele acaba não conseguindo cair na hora certa e aí a gente volta a rolar com ele e volta pra fase normal. E nessa fase, fazendo ali um parkourzinho que a gente tem que fazer, a gente chega até uma área onde tem vários inimigos e matando todo mundo ali, eu fico completamente perdido sem entender o que eu tinha que tá fazendo nessa porra. E pra quem assistiu meu vídeo do Enigma do Medo, tá ligado que pensar não é muito bem o meu forte. Então olhando isso eu falei, deve ser lá pra trás. E eu voltei a fase inteira. E aí eu entendi que era só eu voltar naquela arenazinha porque tinha uma cadeira no meio da arena me esperando. Aí era só clicar na cadeira que a gente passava de fase. Só que é aí que do nada o jogo muda completamente e aparece um boi gigante e a câmera se afasta, revelando que a gente tá jogando com a tigresa. E do nada a gente tem uma batalha contra um boi enorme e gigante. E que é um negócio muito louco, porque esse bicho não chega a aparecer no filme. A gente até vê eles falando que a tigresa vai enfrentar esse bicho, mas a batalha acontece off-screen, ela não é mostrada. E aí no jogo, eles tacaram essa luta pra realmente acontecer. O que até parafraseando o Gema no vídeo novo dele, mas essa é uma magia que só os jogos podem proporcionar. Porque o filme, ele vai mostrar exatamente o que ele quer que você veja. Mas nos jogos, você vai estar jogando aquilo, então você tem liberdade de mostrar muito mais. De realmente criar todo um mundo, mostrar um ambiente muito maior. E é por isso que eu pego tanto no pé quando eu tô falando de um joguinho, de um filme. Porque uma galera vem e fala, você quer o filme, vai ver o filme. Mas a graça de jogar um negócio baseado no filme é ver cenas como essa. Um negócio que até poderia estar no filme, mas que é muito mais foda você poder estar na situação e estar enfrentando esse bicho. E que pelo jeito que eu tô falando, vocês perceberam que eu achei essa luta foda pra caralho, cara. De início até a gente fica meio em dúvida do que é pra fazer aqui, mas jogando ali um pouquinho você entende que é só você esperar esse boi atacar e você atacar o peito dele e fazer ali um quick time eventzinho bem God of War da vida, Colosso de Rhodes, pra conseguir matar esse bicho, e que é bem fácil na verdade, é uma puta batalhazinha tranquilinha,
muito fácil, mas que, como eu falei, é muito legal por todo o contexto, até de ser uma batalha que não acontece no filme. E por todo esse contexto, e por eu não ter tomado game over nessa batalha, eu juro, pra mim a tigresa vai facinho pra um insano batalha muito foda. A tigresa então explode a cabeça desse boizão, e a gente volta pro Po e vê ele armando um monte de fogos de artifício na cadeira, aonde justamente por isso, no meio da apresentação da tigresa, o Po acaba voando com os fogos de artifício, e a gente vê ele então caindo no meio da arena e sendo selecionado pelo Uguay como o novo dragão guerreiro. E de novo, eu tenho que elogiar, porque essa cena aqui é basicamente a cena do filme. Perfeitinho, mano, tudo bonitinho, o Po caindo, o Uguay falando que vai selecionar o dragão guerreiro, a gente vê o Shifu ali reunindo os 5 furiosos todos no mesmo lugar, uns bichos feios ali na plateia, e a cena igualzinha com o Uguay simplesmente selecionando, o Po caindo no meio de todos eles ali, e o Uguay selecionando ele como o novo dragão guerreiro, já que não existem acidentes. E na moral, você vai olhar na minha cara e falar que isso aqui não é legal e que, se eu quero parecido com o filme, eu tenho que ver o filme. É muito melhor eu aceitar um negócio que não tem nada a ver e muda completamente a história. Enfim, finalizando essa fase, a gente tem o treinamento do Po, e que de longe é uma das minhas áreas favoritas desse jogo, porque ela pega muito na minha infância. No filme de Kung Fu Panda, esse lugar aparece muito rapidinho, mas na minha cabeça, essa era a parte mais legal do filme. Eu lembro nitidamente de assistir as cenas do Po nesse centro de treinamento, e de novo, poder jogar aqui é muito legal. Se eu não me engano, no DVD de Kung Fu Panda que a gente pegava na locadora na época, tinha uma parte em que você tinha um joguinho no DVD que você jogava nessa área do centro de treinamentos. E que se já era legal ver o joguinho que tinha dentro do bônus do DVD, imagina fazer essa fase aqui, o quão não foi marcante pra mim. Além de que essa fase é um centro de treinamentos porque ela ensina você a usar os golpes do Po. Você ensina como atacar, como se esquivar, como se defender, como vencer tipos diferentes de inimigos. Não é um tutorial chato de aperte botão, é realmente o jogo te treinando como se você realmente fosse um mestre que tivesse que treinar. É impressionante! Será que só eu consigo ver a ambiciosa obra-prima dos games que eu tô vendo ali na minha frente? Mas enfim, de volta na fase, a gente vai aprendendo ali algumas técnicas novas fazendo esse salão de treinamento. E terminando o treinamento, alguns dos 5 furiosos aparecem pra passar mini missões pro Po, pra você colocar em prática o que você acabou de aprender. Então o jogo bota você pra fazer o desafio da tigresa, que é você quebrar alguns alvos em pouco tempo, o desafio do macaco, que é você quebrar esses alvos, só que tendo que pular em algumas áreas, fazer alguns parkour, e o desafio da víbora, que envolve alguns chãos pegando fogo ali pra te atrapalhar também. E que inclusive é o mesmo negócio que a víbora tem ainda no filme, assim, tipo, só parece que os caras realmente estudaram pra fazer o jogo. Onde todos esses desafios até tem algum tempinho ali, mas foda-se se você não conseguir, beleza, o jogo deixa você passar de qualquer jeito. Porque isso é só pra você mostrar o que você aprendeu, você não tem que ser perfeito. Se você vence no tempo, você ganha de bônus uma medalhinha que serve pra desbloquear alguns extras do game, mas se você não conseguir, tá tudo bem. Você tá treinando, isso aqui não é uma batalha contra o Tai Lung, é só um treinamento. E isso é muito foda, na moral, isso é muito legal. No fim, conseguindo finalizar essa fase, a gente pode upar de novo o nosso personagem, só que dessa vez a gente pode upar as técnicas que a gente acabou de aprender. Onde só pela piada eu resolvi upar a rolada do Po, que é um golpe que ele sai rolando em cima dos inimigos, e eu falei, vou vencer os inimigos à base da rolada. E mal sabia eu o que eu tinha acabado de fazer naquele momento. Vindo pra próxima fase, a gente vê então o Garza chegando com um mensageiro falando que o Tai Lung escapou da cadeia. E por causa disso, o Shifu resolve que eles têm que evacuar a cidade pra ninguém ser morto pelo Tai Lung. E nessa hora, o Po acaba entrando dentro do templo de Jade e eles trancam o Po lá dentro, já que ele não tava preparado pra isso ainda. E a gente tem uma fasezinha especial com o Po, onde a gente tem que jogar e defender o templo de Jade de alguns ladrões que aparecem por ali. E essa fase é chata pra caralho, é isso, é 10 waves de inimigo, nossa, chato pra porra, é matar bichinho, foda-se. Pelo menos no final dessa fase, aquele mesmo ladrão do sonho do Po aparece, só que dessa vez usando uma espadinha genérica e a gente tem que derrotar ele. E aí eu só de brincadeira resolvi que eu ia atacar com a rolada em cima do boss e eu derreti a vida dele com um golpe. E eu percebi acidentalmente que a rolada era o golpe mais insano desse jogo inteiro e depois de 3 roladas eu já tinha derrotado o boss. Inclusive, só um bônus sobre essa fase é que ela é muito legal de jogar. A gameplay é meio bosta, mas o Palácio de Jade, que é toda essa área, é igualzinho no filme de novo. É muito legal jogar e falar, caralho, mano, é o mesmo lugar do mesmo filme que eu vi quando eu era criança. E eu vou bater na tecla de que é isso que é um jogo de filme. Você poder jogar o que você sempre viu no filme. Isso é muito legal. Mas aí, no fim, depois de derrotar o bicho dessa fase, o mestre Shifu acaba voltando pro Palácio de Jade e vendo que o Po já tava treinado, que ele conseguiu derrotar essa galera, ele leva o Po pra uma outra saga que não tem nada a ver com o filme, mas com uma fasezinha bônus que o jogo resolveu colocar. Nessa fase a gente tem uma tartaruga que parece muito com o modelo do mestre Uguay usando uma roupinha de mulher, e o nosso objetivo é andar por essa fase e caçar alguns ovinhos de tartarugas espalhados por ela. E inclusive um detalhe interessante é que essas tartarugas não são
muito bem programadas, então às vezes você chega perto de uma, você salva ela, ela vai lá e pula no abismo e ela fica paralisada no ar. E de novo, eu acho que os gráficos aqui na fase funcionam muito bem, tem bastante elemento espalhado, uma fase verde, as cores lembram bastante Kung Fu Panda, se ignorar eu morrendo aí. E em específico, toda essa área me lembrou bastante da série de Kung Fu Panda, que trazia uns outros lugares bem diferentes do que a gente tava acostumado, e que eram mais ou menos por essa área, e funcionava muito bem. E a tartaruga bugou de novo. Porra, tartaruga. Mas no fim conseguiram então salvar todos esses bebês tartarugas com uma cara extremamente idiota que ficam espalhados pelo cenário. A gente pode voltar e conversar com a mãe das tartarugas. E ela então pede pro Po subir nas costas dela e eu vou lá, caio no abismo infinito. Ela então pede pro Po subir nas costas dela e eu vou lá e a gente chega até uma área onde tem um último bebê tartaruga. Só que junto com ele também tem uma crocodila gigante que ia comer a tartaruga depois. O Po então tenta fugir dela pulando no rio, só que ele percebe que caiu de uma armadilha e quando ele achou que ia ser devorado, o mestre Garça aparece e salva o Po de última hora. E assim a gente tem uma fasezinha com o Garça tendo que segurar o Po e a tartaruga extremamente idiota. E que é uma fase que eu confesso que eu tomei um pau assim, eu morri um pouquinho demais até. Mas pegando ali o jeitinho a gente consegue passar, não é uma fase difícil, mas é bem assustador ter esse bicho logo de cara. E assim, eu morri bastante, é uma fase legal, mas assim, no máximo aqui irado, pra cima disso aí não vai não. E aí com isso a tartaruguinha é salva, e na próxima fase o Shifu leva o Po pra outra área pra treinar. Sendo que nessa fase a gente vai ter o objetivo de pegar aquelas medalhinhas que a gente já tinha encontrado como um extra, só que agora elas são o objetivo principal da fase. E além disso, nessa fase a gente também tem um boss que vai ficar perseguindo a gente, que é um gorilão, que não chega a aparecer no primeiro filme do Kung Fu Panda, mas curiosamente, ele vem aparecer no segundo filme, sendo um dos capangas do exército do Shen. E aqui ele é um inimigo no jogo, e isso é muito foda, na verdade. Ainda mais porque esse jogo é de 2008, e o segundo filme veio só a sair em 2011, 3 anos depois. Ou esse gorila só é baseado num curta que tinha saído, que tinha um gorila na época também, mas eu gosto de imaginar que eles previram o filme, tá? Mas enfim, nessa fase a gente então anda usando as roladas do Po pra poder vencer os inimigos, e pegando todos os talismãs a gente tem um momentinho com o Shifu, o que me pegou bem desprevenido, porque, mano, é só o mestre Shifu, um dos personagens mais fortes de toda a série, e você tem uma fasezinha que você tem que ficar jogando com ele, matando uns gorilas genéricos, e que eu não gosto da fase dele, porque a rolada do Po é muito forte, e o Shifu é meio bosta, não sei, ele não dá dano nenhum, sei lá, eu não entendi o Shifu até agora, já que tudo que eu posso fazer, categoria bruh, não gostei. E aí, jogando ali um pouquinho com o Shifu, a gente volta pra jogar com o Po, e a gente então tem uma batalha contra o gorila, e que definitivamente eu não fiquei spamando rolada e matando o gorila de forma extremamente ridícula. E que inclusive vale falar que o Po junto com essa rolada é insano de jogar, é uma delícia, você passa os bosses, nossa, lisinho. O que instantaneamente bota o Po no topo da tier list, não tem nem como, melhor personagem de jogar. Enfim, derrotando o gorila, então o Shifu leva a gente pra mais uma missão pra preparar o Po. Aqui vale a pena falar que essa parte não tem nada a ver com o filme, o que é meio broxante, porque no filme, todas essas mini missões, na verdade, são só o Shifu treinando o Po usando comida. Essa cena é maravilhosa no filme, é lindo de assistir. E aí aqui no jogo elas são várias mini missõezinhas. Aonde essa missãozinha aqui é só a gente salvar uns gansos que ficam perdidos ali pelo mapa, sem dificuldade. Aonde acho que o meu maior problema foi eu ter me perdido e não estar sabendo aonde que eu tinha que ir pra achar o resto dos patos. Até eu perceber que eu já tinha salvo todos, era só voltar pra falar com o Shifu que a gente terminava a missão. Mas tirando isso, e esse mapa ser feio pra bosta, eu até que gosto dessa missão. Depois eu até voltei e refiz ela e achei ela bem tranquila comparado com o resto das coisas que a gente tem no jogo. No fim a gente então volta, encontra o Shifu, faz uma mini fasezinha ali de barco, que não tem por que tá aqui, mas eles botaram só pra ficar legal, e finalizava assim mais uma fase. Só que indo pra próxima fase, a gente simplesmente encontra o Tai Lung e os 5 furiosos caídos no chão depois da batalha da ponte muito pica que tem no filme, e que cortaram no jogo, que eu confesso que, porra, que broxa cortarem a melhor luta do filme. Na verdade, pra não falar que não tem nada, essa batalha dos 5 furiosos, na verdade a gente tem um minigame ali, onde a gente usa o louva-a-Deus pra enfrentar o Tai Lung, e usando o louva-a-Deus depois aparece a víbora e a gente faz esse minigamezinho, que no fim o Tai Lung acaba vencendo e a gente joga com 2 dos 5 furiosos na batalha. É um minigamezinho legal, mas definitivamente não vai carregar essa batalha da ponte. Dá pra deixar num bruh aqui, porque podia ter sido muito melhor. E aí com isso a fase continua, e a gente agora tá jogando com o Shifu, quando aparece um ladrãozinho ali e fala que já era, que os 5 furiosos foram derrotados e que o Tai Lung tá chegando. E aí nessa fase então a gente joga com o Shifu, e nosso objetivo é explorar esse mapa e tentar recuperar os 5 furiosos. Vale a pena falar também que nessa fase tem um negocinho interessante, que são algumas plataformas de nuvens que aparecem na fase, e que pulando em cima dessas nuvens a gente atravessa reto e morre por algum motivo, porque na verdade você tem que dar um double jump na nuvem e ninguém te ensina isso, caralho. E além disso vale a pena falar que essa fase de novo não é tão legal, porque a gameplay do Shifu é muito chata. Eu não entendi muito bem como funciona até agora, mas parece que os upgrades que a gente dá no Po não contam pro Shifu. Então a gente tá numa fase que os inimigos estão mais fortes, mas o Shifu estaria tipo nível 1. Então, mano, é muito estranho, eu não sei, demora muito matar os inimigos, eu só acho bunda demais. Ainda mais porque você é o Shifu, tá ligado? Era você dar hit kill em todo mundo e matar todas as pessoas do
mundo. O Shifu é foda, pô. Mas é isso, sem segredo, a gente consegue ir lá então e salvar os 5 furiosos que ficam por essa área. Inclusive a tigresa, que a gente tem que salvar ela de uns gorilas usando uma máquina que solta rojão. E que é bem legalzinho, visualmente é legal. Não precisava ter de novo, mas eles colocaram só pra ser legal. Eu acho legal quando isso acontece. Legal. E aí, por fim, a gente derrota ali um gorilão, que nem é um boss, é só um inimigo forte e finaliza esse level. Na próxima fase, a gente de novo tá jogando com o Po. E a gente tem uma fase na floresta, já que ele se perdeu do Shifu. E que de longe é a pior fase de todos os jogos existentes. Puta merda, que fase horrorosa. Não, é sério, é bizarro o como o controle dessa fase é horrível. E olha que tem tutorial, eles não escondem, só que mesmo com o tutorial é horrível. E a fase inteira é essa porra desses galhos com esse controle horroroso, meu Deus. Eu não sei como explicar isso aqui. Só saiba que é ruim, é igual tentar jogar um jogo controlando com os seus pés. É uma merda. A única coisa que salva é que no final dessa fase, a gente tem uma batalha contra as 3 irmãs gatas, e que é uma batalha bem diferente, porque são 3 bosses diferentes que você tem que ficar lidando. E que sim, eu também matei todas na base da rolada extremamente overpower do Po, não tem como, o bagulho dá quase hit kill. E mais um negócio legal é que uma curiosidade que a gente tem dessa luta é que essas personagens são as Wu Sisters. E além de aparecer nesse jogo, elas também voltam na série algum tempo depois, onde elas claramente têm mais destaque e não apanham pro Po em treinamento, já que elas são bem mais fodas lá. No fim dessa fase, o Po consegue encontrar um pergaminho que levaria ele de volta pro Palácio de Jade, e assim a gente finaliza essa fase. Só que assim a gente vê que o Po se perdeu completamente, foi parar no meio do deserto, e que perdido no meio do deserto, o Po começa a alucinar e vê o Mestre Oogway, que o jogo não mostra morrendo, mas já tá bem do morto nessa parte do jogo. E aí essa alucinação barra espírito do Oogway passa pra gente uma missãozinha da gente ter que ficar rolando pra resolver um puzzlezinho que é bem legal. A gente fica usando a rolada do Po nessa fase pra conseguir subir numas estátuas e derrubar umas bolas pra poder abrir uma área. Onde dentro dessa área a gente tem que enfrentar alguns inimigos e pegar dinamites pra poder fechar umas portas, e uma parte bem legal do jogo. Ela é bem diferente de tudo que a gente já jogou até agora, o que muda bastante a gameplay, principalmente vindo depois da porra da fase da floresta horrorosa. É muito bem-vinda essa fase aqui, ela é bem legalzinha. No fim ainda tem um mini boss nessa fasezinha que a gente enfrenta, e derrotando ele, essa arena que a gente tá abaixa, e a gente descobre que a gente na verdade tava no templo do grande mestre Uchi, o criador da técnica lendária do dedo Uchi, onde inclusive tem até um bonequinho ali que o Po pode treinar o golpe do dedo Uchi nele. Com isso a gente finaliza então essa fase e pode ir pra próxima, onde nessa fase a gente volta pro Palácio de Jade, mas não como o Po, e sim como o Shifu, que justamente tava ali esperando pelo retorno do Tai Lung, e que infelizmente já tinha chegado e o Shifu nem tinha percebido. O Tai Lung então fica maluco com o Shifu e percebe que o pergaminho do dragão já tinha sido levado pelo Po. Cena essa que também não aparece no jogo. Mas no fim, o Tai Lung então fica bravo e a gente tem uma batalhazinha contra ele. Na verdade, antes disso, primeiro a gente derrota uns NPC genéricos que aparecem ali, mas foda-se, batalha com o Tai Lung. Provavelmente essa aqui é a minha batalha favorita do jogo inteiro, porque toda a luta com o Tai Lung é simplesmente uma antecipação. Ele fica atacando alguns golpes no Shifu, que eu tava tentando quebrar os pilares aí, mas foda-se, era só esperar e desviar dos golpes. Até uma hora em que o Tai Lung fica puto e joga uma pilastra pra cima do Shifu, aonde a gente tem que então tentar desviar da pilastra usando ali o Quick Time Eventzinho de uma maneira muito foda. A gente então joga os pilares ali mais umas vezes e vai pra segunda parte da batalha, aonde o Tai Lung sobe pra parte de cima do templo, e a gente então tem que seguir ele e repetir a mesma coisa, matar uns NPCs ali e de novo atacar o pilar de volta do Tai Lung. E repetindo isso mais uma vez, a gente chega na última fase, aonde é só a gente avançar com o Mestre Shifu enquanto o Tai Lung taca algumas pedras e conseguir chegar nele pra fazer ali um Quick Time Eventzinho, que é muito da hora, tendo até direito a reviravolta, porque você imagina que o Tai Lung ia vencer essa luta, mas pelo contrário, o Shifu deita o Tai Lung no chão e ele só é derrotado porque ele dá as costas e o Tai Lung pega ele por trás. Lá ele. Mas aqui sim, na moral, o destaque que o Shifu precisava no filme, isso aqui pra mim é canônico, na moral. Com isso a gente finaliza essa fase e pode ir pra próxima, onde a gente vê que o Po conseguiu chegar até a vila, só que ela simplesmente foi atacada. E o Po ali tem um momentinho dele dizendo que ele é um inútil e não sei o que, e o pai dele então revela que a sopa do ingrediente secreto na verdade era apenas uma sopa normal. E sim, pra quem não assistiu o filme, essa parte é completamente fodida e cagada e não dá pra entender nada do que aconteceu. E aí com isso, sabendo que o Po não é uma sopa, a gente pode continuar a fase. Avançando nessa fase, a gente derrota uns NPCs aleatórios, até que aparece um touro no meio da fase, e eu como sempre ia utilizar ali a minha rolada pra acabar com ele, até descobrir que esse touro era imune às roladas do Po. Situação essa que era completamente desesperadora, porque todos os meus golpes eram inúteis. Depois de tanto ter treinado minha rolada, no final meu grande inimigo seria alguém completamente imune a elas. E assim se foram muitos momentos tentando entender como dar dano nesse maluco sem usar minha rolada. E aí no fim eu descobri a boa e velha estratégia do bate um pouquinho, defende, bate um pouquinho, defende, e depois de muito tempo eu consigo derrotar o boi. Avançando então nessa fase, a gente tem que pegar ali uma máquina de disparar rojões e destruir o exército
exército de barcos do Tai Lung, que de novo, eu não entendo por que os filmes licenciados gostam de botar uns negócios nada a ver, até porque o Tai Lung trabalhava sozinho e até a parte mais assustadora dele era isso. Tinha uma prisão com 1000 guardas pra prender um cara. Ele definitivamente não precisava ter um exército, ele dava conta sozinho. Mas no fim a gente destrói então esses barquinhos do Tai Lung e consegue finalizar essa fase. Onde essa fase tem um negocinho bem legal, porque a gente joga com o macaco, vulgo melhor dos 5 furiosos, e você está errado se você discordar. Macaco. E essa fasezinha com ele é bem legal, a gente tem que derrotar uns inimiguinhos que o macaco dá basicamente hit kill, porque ele é foda, e arrumar algumas escadas pro Po conseguir subir depois. Onde eu só queria ressaltar que é muito fácil se perder essas escadas, porque é uma merda encontrar elas no mapa. Tipo, na moral, olha isso aqui, como que eu vou saber que tem uma escada aqui em cima? Morra! Pelo menos o macaco é legal, embora a fase dele seja meio chatinha. Dá pra deixar num irado aqui junto com o Garça, mas em geral é uma boa fase. Depois disso a gente vai lá com o Po e escala essas escadas que a gente colocou, e se reunindo de novo com o macaco, onde tem um momento bem legal, aonde aquele mesmo touro imune a roladas volta, só que dessa vez o macaco tá ajudando a gente no meio da batalha, então ele consegue deixar o touro fraco e a gente consegue acertar a rolada em cima dele e causar muito dano. E aí no fim a gente acaba fazendo mais um Quick Time Event e consegue derrotar o touro usando o super arremesso do macaco, e a gente então finaliza mais essa fase. E assim então finalmente a gente volta pro Palácio de Jade. A gente vê o Tai Lung finalmente tendo derrotado o Shifu, mas é aí que antes do Tai Lung matar o Shifu, o Po aparece conseguindo subir as escadas. Onde lá o Po aproveita pra tirar sarro do Tai Lung, mostrando o grande pergaminho do dragão, e o Tai Lung só pula pra cima do Po e a gente começa a fase. Onde a gente tem uma batalha contra o Tai Lung e que, meu amigo, é bem complicado a batalha. O Tai Lung não para quieto e a rolada não dá tanto dano nele, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Ou seria isso que eu teria dito se a batalha não fosse fácil pra bosta, porque a rolada é super roubada. No fim a gente vai lá então e mata o Tai Lung só na base das roladas, e assim ele agarra o Po e a gente vai pra mais uma fase da batalha, onde a gente volta andando lá pela primeira fase do jogo. A gente tem esse momentinho e a gente acaba então caindo em uma área onde o Po se separa do Tai Lung, e nessa parte de baixo que a gente fica tem vários mini capangas que a gente acaba derrotando e fazendo a ceninha igual tem no começo do filme, de todo mundo juntando pra cima do Po e ele usando a sua show de bolice pra acabar com todos eles, o que é muito legal. Com isso a gente de novo batalha com o Tai Lung e vencendo ele a gente vai de novo pra outra área, sendo nessa área onde acontece a batalha final contra o Tai Lung, onde eu não posso desmerecer o Tai Lung, ele realmente é um boss final mais forte. Definitivamente o boss que mais aguentou roladas nessa série inteira foi o Tai Lung. Além de que ele fica pulando pra todo canto, então é bem complicado ficar acertando as roladas. É um boss que, mano, não foi feito pra ser fácil, e de fato o Tai Lung merece o posto de Tai Lung. Mas no fim, depois de vencer o Tai Lung à base de roladas, a gente tem uma última ceninha com Quick Time Event, que é uma partezinha que é pra refletir as cenas do filme, e até que funcionam bem. No filme o Po luta de forma muito mais engraçada, ele realmente descobriu o próprio estilo. E ignora que essa cena que eu peguei tá em 4 pixels, tá? Eu não achei melhor, eu juro. E aqui é mais ele apanhando do Tai Lung até a hora que ele cai no chão e volta mandando o golpe do dedo Uchi que ele aprendeu lá na caverna. E esse momentinho final até que é bem legal. A carinha do Tai Lung é muito parecida com o filme, eu tenho só que elogiar. E a gente então aparece ali pra apertar triângulo e simplesmente fazer escaduche. E assim então o Po acaba salvando o vale, todos os cidadãos aparecem ali pra falar com ele e o jogo simplesmente acaba com os créditozinhos subindo. E aqui entre a gente, como um bonuzinho desse vídeo, enquanto eu tava gravando em live, um negócio muito legal que me falaram é que esse jogo tinha uma versão também de PS3, e que na verdade a versão do PS2 é até que meio capada comparado com a de PS3, e que meio que ouvindo isso, tudo que eu podia fazer era testar. Então eu fiz mais uma live onde eu testei essa versão de PS3, e de fato ela era realmente melhor. Vendo agora lado a lado, meu amigo, é bizarro quanto esse jogo ficou bonito no PS3. A água é extremamente bonita, o visual do jogo é lindo, e essa é a versão definitiva desse jogo. Onde, caso você não tenha entendido ainda, eu gostei desse jogo. Ele não é um nota máxima, não é um jogo perfeito, mas ele é muito divertido. Ele honra o material original de Kung Fu Panda, é muito legal de jogar, e eu só não recomendo você jogar no modo hard, porque a batalha do Tai Lung no hard é filha da putamente demorado. O bagulho é 20 minutos de luta. Vai se fuder que luta lixo no hard. Joga no normal, upe sua rolada e seja feliz. Puta merda.
Até derrubei o bagulho aqui. Inclusive, vale falar que a versão de PS3, como eu disse, é a versão meio que definitiva. Se eu não me engano, a versão do PC também é igual ao do PS3, só pro PS2 que acabou ficando com a versão toda cagada. Onde na versão do PS3 a gente tem alguns bônus, além dos gráficos mais bonitos, a gente tem algumas texturas mudadas, a gente tem um minigame que é basicamente um Super Smash versão Kung Fu Panda, que falam que é muito legal. Eu não consegui jogar porque você tem que ter amigos pra isso, mas no chat da live me falaram que era muito legal. Além disso, também tem fases extras, algumas fases que são pequenas na versão de PS2, na versão de PS3 são maiores e mais completas. É coisinha bem boba, então nem vale a pena colocar no vídeo. A máxima que vale colocar é uma fase do Garça, que tem como um extra, e que você tem que ficar voando com o Garça no meio das nuvens. É bem legal. Dá pra ver que a galera que fez o jogo tinha um carinho por aquilo. Além disso, a versão do PS3 também brinca muito mais com as sombras. A gente consegue ver, tipo, a sombra do Po no menu do jogo, como se ele estivesse lendo um pergaminho. É muito bem trabalhado. E o jogo ainda tem um sistema de roupinhas, só na versão do PS3, que são roupinhas extremamente caras. Meu Deus, não consegui comprar nenhuma, mas é bom saber que tem, é muito legal. E na moral, foi um puta jogo pra ter finalizado esse ano. Eu gostei bastante de ter jogado. E no fim, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Deixa o like e se inscreve. Eu sempre esqueço de pedir, tem que lembrar. É isso. Ano que vem, se tudo der certo, a gente pega aí 200k. Não sei se vai ser a meta, mano. Eu acho que, pô, 150 eu já tô feliz demais. E queria agradecer geral por tudo. Aí no fundinho eu vou colocar uma gameplay da fase de água, porque a água da versão do PS3 é bonitona. Então pra quem quiser ficar aqui nesse momentinho final, você pode ficar vendo uma coisinha bonitinha pelo menos. Mas por mais é isso aqui esse vídeo, mano. Eu espero que você tenha gostado. Essa semana eu peguei pra descansar um pouquinho depois do Enigma do Medo, que foi um vídeo muito longo. Aquele vídeo até ficou um pouco pesado, né? Eu sinto que eu não consegui cortar tudo que eu precisava. Eu tive pouco tempo, algum momento da minha vida. Eu espero conseguir fazer os vídeos que a rapaziada merece. Eu queria realmente ter mais tempo pra me dedicar, mas por enquanto é isso. É um por semana, é o que o YouTube pede. Então eu espero que você goste. Ademais, tem que lembrar aí do canalzinho de live, onde a gente jogou tudo. Vai estar aí na descrição, vai estar aí na telinha final. E eu te convido pra ir lá, mano, pra assistir as coisinhas com a gente. Tô preparando uma sériezinha pra próxima review de um jogo bem bacana. E finalzinho do ano tem um jogo muito especial que eu não posso falar nada ainda. Ninguém sabe o que é, nem os membros sabem ainda, mas vai ser um negócio especial e que a rapaziada da live vai interagir com a gente. E inclusive, falando dos membros, a gente tem que agradecer aos membros do canal por estarem dando esse puta apoio aqui nesse canal. Na moral, mano, de novo, muito obrigado. Eu tenho que agradecer de novo. Eu não sei por que tem tanto membro nessa porra aqui. Obrigado. Obrigado pelo seu dinheiro. Alguma coisa eu devo estar fazendo certo, porque é isso, mano. Muito obrigado a todo mundo. Então, antes do vídeo acabar, eu não poderia deixar de mandar aí um salvezinho especial aos membros irados do canal: Rude Trompe, Tuti, Guilherme, Mauro Rocha, Flipo, grande Flipo, Viton, Sem Nome, Pepedro, Gogato. Esses caras combinaram o nome, não é possível. Por que eu tô fazendo piadinha no nome? É pra fazer coisa séria, cala a boca. Marco Crazy Dude, Diego Douglas, Renze22 de Oreo, Tio Caribou, 64, Jonas, Pablo Isaac, Polaco, Dunks, War, Ludikaká, Kirinou, Tel Salazar e sei lá, moleque. E um salve mais especial aos membros insanos do canal que bancam tudo isso aqui: Shabab SV, Sala do Tiger, Rutra, Fixal. Muito obrigado por terem mais dinheiro do que bom senso. E ademais também um salve especial aos subs do canal de live. A gente fez algumas lives especiais aí sorteando subs, e é um negócio assustador a quantidade de subs que tem naquele chat. Então fique esperto, se você não tivesse perdido, você já teria um subzinho lá também. Podia aparecer aqui no final do vídeo. Mas por mais é isso, mano. Rapaziada, espero que tenha gostado desse videozinho aí. No fim eu achei que ia ficar com 30 minutinhos, já tô em 38. Eu realmente sou muito bom em enrolar e fazer vídeo longo. Desculpa, eu gosto de falar. Acho que já deu pra perceber. Mas é isso. Muito obrigado, se inscreve no canal e nos vemos aí na próxima semaninha com mais um vídeo. Tchau, tchau. Mensagem secreta do final do vídeo: jogue os joguinhos que você jogou na sua infância. Talvez eles sejam melhores do que você se lembra.